Meus amados irmãos, nos últimos dias temos ouvido falar muito sobre a questão dessa pandemia que estamos vivendo e sobre o novo normal, como vai ser de agora em diante, como vão ser os nossos próximos dias. Muitas pessoas estão temerosas, sem saber o que fazer, e até mesmo na vida da igreja temos algumas indagações. Nós não sabemos realmente como serão nossas próximas reuniões. Há momentos que conseguimos congregar e com restrições. Há também legislações tramitando no Congresso que visam restringir, de certa forma, a nossa liberdade religiosa. E nós precisamos realmente estar atentos àquilo que o Senhor está falando, está fazendo. E eu sei que neste momento de dificuldade, nesse momento de desafios, muitas pessoas se tornam reacionárias, no sentido de que elas, diante de um grande desafio, tendem a querer voltar para o passado, viver aquilo que já viveu, retornar aos seus antigos hábitos, seja mesmo de congregar, de proclamar o Evangelho, de viver a vida como cristão. Nós temos então à nossa frente grandes desafios, mas de uma coisa nós estamos certos: o Senhor estará conosco. Ele diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. De maneira que nós precisamos olhar para o futuro com fé, com coragem. Nós precisamos olhar como aqueles que creem que há algo além dessa vida aqui. Nós somos cidadãos do reino dos céus, nós fomos chamados pelo Senhor para viver uma nova vida. E nós fomos tirados de um império de trevas para vivermos no reino da luz, no reino do Filho do amor do Senhor. Então eu dizia, amados, que muitos tendem a retroceder e diante da indagação de como será, como fará diante de tantos desafios, tantos temores, epidemias e tantas dificuldades políticas, dificuldades na área da saúde e até mesmo dificuldades institucionais nos nossos poderes que governam o nosso país. Eu sei, amados, que são desafios. E sei que servos do Senhor no passado também viveram desafios semelhantes e num primeiro momento eles tiveram a tendência de retroagir, de tentar viver como viviam no passado. Um desses servos do Senhor foi o apóstolo Pedro. Pedro era um homem impulsivo, um homem de coragem, um homem de fé, mas em determinado momento ele realmente teve dificuldades em prosseguir. Nós vamos ler o texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 21, vamos ler do verso 1 em diante. Diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Vemos aqui que estavam apenas em 7. Um dos primeiros desafios que podemos enfrentar depois de uma pandemia é que alguns não compareçam, alguns não voltem mais. Mas eu estou certo, amados, que nós vamos ganhar muito mais pessoas, mais vidas vão se chegar ao reino de Deus. Vamos ter uma colheita ainda muito mais farta. E nós precisamos trabalhar com aqueles que permanecem, aqueles que estão junto conosco. Prosseguindo, disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão.
Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Vemos aqui então, amados, que Pedro estava vivendo um momento difícil, um momento crítico em sua vida. Ele havia negado Jesus, ele havia acompanhado Jesus até naquele momento que Jesus é interrogado, ele é açoitado, ele é humilhado, ele é cuspido, ele é esbofeteado. E Pedro para e senta diante de uma fogueira com outros, como que contemplando o fim, para ver o fim, porque ele já não tinha mais esperanças de que o reino de Deus viria sobre eles. Então Pedro para e ali, naquele momento, por 3 vezes ele nega Jesus, assim como Jesus havia dito a ele que isso aconteceria. Mas ele sai dali, chora amargamente e passa a viver uma crise espiritual, uma crise emocional. E Pedro, então, resolve ir pescar. E aqui é mais uma coisa importante que nós precisamos aprender, especialmente aqueles que estão em posição de liderança. A nossa posição, nossa atitude, o que nós falamos, o que nós fazemos, afeta outras pessoas. Vimos aqui que quando ele falou que ia pescar, os outros também foram pescar com ele, o acompanharam. Amados, quando nós estamos decepcionados, ou quando estamos diante de um grande desafio, e que nós tememos enfrentar esse desafio, nós tendemos a querer voltar ao passado, a viver aquilo que nós vivemos no passado. E esse é o grande desafio que vivemos como igreja. Nós temos diante de nós um novo normal e um grande desafio a enfrentar. E o risco é nós queremos voltar a viver como era antes. Muito possivelmente não será exatamente como era antes. Nós temos que conhecer aquilo que o Senhor tem para nós. Pedro quis voltar a pescar. Eu pergunto para você, imagina, Pedro viveu mais de 3 anos ao lado de Jesus. Viu tantos milagres, tantas maravilhas, pessoas sendo curadas, sendo libertas, Jesus multiplicando pães e peixes. E mais, Pedro viu Jesus sendo transfigurado no monte. Viu Jesus em glória conversando com Moisés e Elias. E mais do que isso, eles ouviram a voz de Deus vindo. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Vocês acham que Pedro teria condição de voltar a ser pescador, depois de Jesus chamá-lo e dizer, você agora vai ser pescador de homens? E ele vai acompanhando Jesus no ministério dele por muitos anos, e vê tantas coisas maravilhosas, e mesmo assim, ele decide a voltar a ser um pescador. Mas para surpresa dele, aquela noite eles nada apanharam. Trabalharam, se cansaram, eram homens experientes, eles eram pescadores e não pegaram nada. Mas assim que eles se aproximam da praia, eles veem uma pessoa lá. E o dia está clareando e João reconhece que é o Senhor Jesus. Pedro se veste novamente. Ele estava se sentindo despido emocionalmente, espiritualmente, e vai até onde está o Senhor. E é interessante notar aqui, amados, que Jesus não precisava nem dos peixes que eles tinham ido pescar. Jesus já tinha ali peixe, tinha até pão assado para eles. E Jesus manda que eles joguem a rede novamente. Eles relutam um pouco, porque eles nada tinham apanhado aquela noite toda. Mas sob a palavra de Jesus, eles lançam a rede. Amados, é algo totalmente fora do normal. Eles não conseguiram pescar lá no alto mar, onde deveria haver peixe. E agora eles estão na beira da praia, em que normalmente não tem peixes grandes. No máximo, alguns peixinhos pequenos correm ao longo da praia. Mas Jesus manda e eles jogam a rede. E a rede se enche e quase que se arrebenta. E eles pegam 153 grandes peixes. E Jesus dá a eles a oportunidade ainda de participar daquele café da manhã com eles e trazer algum dos peixes que eles haviam pescado, embora Jesus já tivesse ali um café pronto, preparado para eles. Meus amados, o Senhor Jesus quer nos chamar para ser pescadores de uma colheita muito maior. Nós não precisamos querer voltar ao passado, querer viver as antigas coisas. Há muito mais para nós, há muito mais para o povo de Deus.
Deus quer fazer muito mais através de nós, em meio a lutas e tribulações. Mas nós temos o Senhor conosco. Ele diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E aqui o Senhor dá uma nova oportunidade a eles e restaura Pedro. E Pedro prossegue em sua vida. E depois eles encontram com Jesus novamente. E o Senhor Jesus está prestes a subir aos céus e diz a eles que não saiam de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Mas até ali eles ainda não haviam entendido o que o Senhor dizia a respeito do reino de Deus. Em Atos capítulo 1, verso 8, eles perguntam: Senhor, será esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Eles pensavam num reino físico, político, em que Jesus iria assumir o governo e livrá-los do domínio romano. No reino humano, físico, político, em que ele estaria ao lado de Jesus como os ministros de Jesus. Jesus disse que não competia ele saber tempos ou eras. Mas o importante disso, amado, é que eles esperam em Jerusalém. E depois de alguns dias em oração, eles são cheios do Espírito Santo. E eles se tornam homens intrépidos. Pedro, no seu primeiro sermão, 3 pessoas se convertem. Muito mais do que ele havia visto antes no ministério dele. E junto com ele os 12 presenciando aquilo. E a igreja começa a crescer, daqui a pouco são 5.000. Daqui a pouco começam a acontecer milagres. Pedro e João, o discípulo mais velho e o mais novo, vão ao templo, encontram ali um coxo. E eles curam aquele coxo. Por causa disso eles são presos, são levados ao sinédrio. Mas eles vão com coragem, com intrepidez. Amados, os discípulos passaram a viver um novo normal, através do Espírito Santo na vida deles. Eles passaram a ser homens intrépidos, com coragem e com uma capacidade muito maior de ganhar vidas, de curar, de libertar pessoas. E o Senhor vai fazer isso através da igreja nesse final dos tempos. Nós teremos epidemias, teremos catástrofes, teremos até perseguições religiosas, mas o Senhor estará conosco em todos esses dias e grandes coisas irão acontecer. Nós não precisamos acovardar ou ficar temerosos e tentar retroceder ou nos acomodar a viver no antigo normal que nós vivíamos. O Senhor tem muito mais para nós. Gosto muito do exemplo do apóstolo João. Ele era o mais novinho. Diz os historiadores que ele deveria ter cerca de 16 anos quando foi chamado pelo Senhor junto com seu irmão Tiago. E ele permaneceu firme com o Senhor. E no final do ministério terreno de Jesus, ele era um dos mais íntimos, se não o mais íntimo do Senhor. É aquele que reclinava no peito do Senhor na ceia. E quando Jesus, pouco tempo depois, está crucificado, ainda vivo na cruz, o Senhor olha para João e diz, e olha para Maria e diz: mulher, eis aí teu filho. Olha para João e diz: eis aí tua mãe. Diz a tradição que João, desde aquele momento, tomou Maria e cuidou dela. João viveu todos aqueles momentos com o Senhor. Ele não fugiu, ele acompanhou Jesus também até o pátio. Ele não passou pelo que Pedro passou, porque ele conhecia o sacerdote. Mas ele acompanhou Jesus até o último momento na cruz. E ele recebe a incumbência de cuidar da mãe de Jesus. Ele não se afastou, ele não desistiu. Pouco tempo depois, João perde o seu irmão, o seu companheiro de ministério, Tiago. Herodes Agripa manda matar Tiago à espada. Depois de algum tempo mais, todos os seus companheiros, todos os seus amigos de ministério são mortos. Todos os apóstolos são mortos, exceto João. E catástrofe atrás catástrofe, irmãos perseguidos. Estevão é morto, apedrejado, o primeiro mártir da igreja. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém é destruído, o templo onde que João esteve com Jesus durante muitas vezes é totalmente destruído. Os apóstolos já tinham morrido e João é exilado. João é o único que permanece vivo, mas é exilado. Em Apocalipse capítulo 21,
nós encontramos algo profundamente interessante. A partir do verso 9, Apocalipse capítulo 1, do verso 9 em diante, diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como de muitas águas. No verso 17 diz: Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Amados, João havia passado por todas essas tribulações, perdido todos os seus amigos. O próprio irmão dele havia sido morto à espada por ordem de Herodes. Jesus havia mandado João cuidar da própria mãe dele. Mas aqui João já estava no final da sua vida, na velhice. E ele é exilado, mandado para a ilha de Patmos, que naquela época era uma ilha só de cobras e pedras, sozinho. João tinha tudo, humanamente dizendo, para estar revoltado. Eu vejo muitas vezes muitos irmãos: estou na carne mesmo, me aconteceu isso e aquilo, e cheio de razões, justificativa. Pedro tinha tudo para estar na carne, mas aqui, amados, no verso 10, ele diz: achei-me em espírito. João, apesar de tudo que havia passado, do que estava passando naquele momento, sozinho, exilado numa ilha, ele estava em espírito. João estava em espírito, e o Senhor aparece a ele. O Senhor aparece a ele já glorificado, como um cidadão dos céus, como aquele que os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés brilhavam como um bronze polido, mas João o reconhece e sabe que é o Senhor. Vejam, amados, o paralelo, lá na praia, quando Jesus aparece a eles não conseguem, a maioria deles não consegue identificar que era Jesus. João que disse: é o Senhor. Ele reconhece Jesus daquela maneira. Agora, novamente, João reconhece Jesus nessa forma poderosa, com os olhos como chama de fogo. E é mais importante, amados, que João estava em espírito. João não estava na carne, João não estava revoltado, João não estava em luta, e assim o Senhor pôde aparecer a ele e trazer revelação de verdades tão importantes, tão contundentes, tão valiosas para nós hoje como servos de Deus. Amados, a lição que nós podemos tirar disso é como diz o profeta Oséias, capítulo 6, verso 3. Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é o momento de prosseguirmos em conhecer o Senhor e não de retrocedermos, de sermos reacionários, saudosistas de uma velha situação. O Senhor tem muito mais para cada um de nós, tem muito mais para a igreja dele. Nós precisamos viver esse novo normal com fé, com esperança, com ousadia, com alegria no coração e não na carne, em murmuração, em contendas, em desânimo, em desistência. O Senhor tem muito mais para o povo dele. E João recebe essa mensagem e o Senhor fala com ele: eu sou aquele que estive morto. João, esse é aquele que você viu sendo morto, crucificado e sepultado. Eu estive morto, mas eu estou vivo pelo século dos séculos, e eu tenho em minhas mãos
as chaves da morte e do inferno. Eu fui ao Hades e tomei das mãos do dragão, desse que está atormentando, desse que deu autoridade ao anticristo. Eu tomei dele as chaves da morte e do inferno. Eu tenho a palavra final, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Mas exorta as igrejas que permaneçam. Infelizmente, amados, aquelas 7 igrejas, se você vai hoje naquela região que era considerada a Ásia Menor, ou a região da Turquia, só existem ruínas. Existia estímulo, exortações a elas, mas elas não conseguiram permanecer. Que o Senhor nos dê graça, amados, de permanecer, de continuar lutando a fé pela fé, lutando, combatendo o bom combate, perseverando e nos apropriando da coroa da vida que o Senhor tem para cada um de nós. Nós vamos viver um novo normal, mas certamente o Senhor estará conosco. Amados, quando aqueles discípulos chegaram lá naquela praia, naquele barco, quem é que estava lá do lado de fora na praia? Jesus estava lá. Quando João foi exilado para a ilha de Patmos, João pensou que estava sozinho lá. Daí a pouco, quem é que aparece lá para ele? Jesus aparece. Amados, quem é que vai estar depois dessa pandemia? O nosso Senhor Jesus. Porque ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso precisamos encorajar, perseverar até o fim. E assim servirmos ao Senhor e ganharmos muitas vidas para o Senhor. Nesse final dos tempos, teremos uma colheita farta. O Evangelho será pregado a todas as nações antes que venha o fim. E nós podemos fazer parte disso, especialmente os mais jovens que possivelmente estarão aqui ainda, quando o Senhor voltar e os seus corpos serão transformados. Quem sabe não experimentarão a morte, mas farão parte desse grande exército do Senhor, que irá fazer parte dessa colheita final, proclamando o Evangelho, ganhando vidas para o Senhor. Amém.